disfarçado num diálogo virtual. Esse era o ponto básico, então não seria... Porque no Grande Sertão tem a questão do Riobaldo conversando com o doutor da cidade, né? Com o Que é senhor o de virtual. suma doutoração que Sim. chega, não é, da cidade. Não é? Então tem assim o sertão conversando com a cidade e todas as implicações que pode haver nesse interlocutor que é virtual e que, portanto, não sendo referenciado só com o vocativo senhor, ele faz com que o leitor Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser. Pode ser um Minimamente, médico, pode ser um advogado, pode ser... Guimarães Rosa. Provavelmente o próprio Guimarães Rosa, Guimarães né? Rosa, o próprio romancista, o autor do gênero romance, não é? Um escritor, Mas aí leitor. você foi para São Paulo e o projeto era trabalhar com essa questão. Eu fui. E aí, como é que você encontrou o Arrigucci? O Arrigucci veio porque, na verdade, eu estava com o João Lafetá, que faleceu, né? E quando se dividiram os orientandos 12 do João, então ficamos eu e Murilo e Ricardo com o Davi, que trabalhava Guimarães Rosa, né? Então foi assim que eu fiquei com o Davi, né, para essa orientação. O que no princípio foi bem complicado, sabe, Marcelo? Uhum. Porque eu tinha, então, nesse momento, um projeto de fazer um cruzamento dos discursos da literatura com a psicanálise, por causa da minha implicação na psicanálise, né? Principalmente como paciente, não é? Como leitora paciente ou paciente leitora, né? Então, nesse sentido, eu fui trabalhar com o Davi, que tinha uma resistência muito grande a essa questão da psicanálise, e foi difícil o princípio. Ele queria que eu fizesse uma leitura antropológica, que o que fosse da psicanálise viesse né, no bojo de uma antropologia. Né? O que, na época, eu fiquei muito horrorizada com aquilo, achei que não dava conta de voltar, né? Porque nessa altura eu já tinha 3 anos de doutorado. Já tinha lido quantas vezes o Grande Sertão a essa altura? Durante o doutorado, eu li 17 vezes, né? Agora, depois do doutorado, a gente lê mais, né? Degradadamente, mas continua lendo, né? Mas não tem aquela perspectiva de que o próprio Grande Sertão seria uma grande sessão de análise? É isso, né? Porque há um momento lá, né, José Alfredo, que vai dizer assim, que eu gosto de falar com gente como o senhor, que logo chega e vai-se embora. É como se eu falasse comigo mesmo. Né? Sem contar que tem um minutinho lá que não me vê. É o divã, né? É o divã. E tem lá um sujeito do suposto saber. Né? Tem um SSS. Então, assim, aquilo para mim era muito fascinante. Mas será que Guimarães conhecia a psicanálise? Ah, com certeza. Lacan em especial, será que ele conhecia Lacan? Tem dados, assim, o pessoal do IEB que pesquisa a biblioteca, tem dados sobre... Sobre Freud, dados objetivos. Objetivos. Né? A obra lida, marcada, a declaração dele ao Gunther Lorenz, né? Dizendo que, quando pergunta qual é a influência que é o tradutor, dele, né, pro alemão. Kafka, né? Então, Joyce, como é que é isso, né? Ele diz que são autores alemães e que aí a importância dele, que ele acha fundamental na formação dele, é de Freud. Então, mas ele considera Freud como um escritor, né? Não considera como um psicanalista, né? O fundador da psicanálise. Curioso, porque era um médico. Exato. Não, e realmente o Freud recebeu um prêmio literário da Academia de Berlim. Pela qualidade da escrita literária dele. Não, porque de fato, assim, né, as peças de escrita dele, em função de escritas. análise literária, embora seja uma coisa muito hermenêutica, e evidentemente que a gente tem que contextualizar no tempo em que foi feita, são brilhantes, né? Assim, as sacadas dele são brilhantes. Recuperando a mitologia grega, né? Exatamente. Então, é isso que eu penso, quer dizer, hoje, passados 10 anos, 12, né, desse embate, né, eu vejo, eu daria razão ao Davi, né? É bom a gente repensar os caminhos da gente, né? Não que eu os renegue, né? Estão feitos, me ajudaram a chegar em outro caminho. Mas é isso. Estrada cheia de cotovelos, né? Hoje, se eu lesse... Ou de curvelos, né? Hoje, se eu lesse pelo lado do mito, e seria, portanto, antropologia, eu acho que a minha leitura teria... É muito rica a leitura. Um alcance maior. Hoje eu tenho certeza. Como é que você teve contato com Guimarães Rosa? Aos 17 anos foi quando eu li o Grande Sertão. Por quê? Como é que caiu na sua mão? Me lembro como é que caiu na minha mão. Eu lembro que um pouco antes tinha passado uma minissérie na Globo, né?
E isso despertou a vontade de ler o Grande Sertão. A Bruna Lombardi, o Tony Ramos. Que, aliás, não é bom, é uma minissérie que eu não acho interessante, não. Né? Acho que fica muito parecida com novela. Né? Revendo a minissérie, não acho bacana, não. Mas aí despertou o interesse, né, pelo livro. E o livro é engraçado, porque aí eu já conhecia toda a história do livro. Mas o livro, ele tem muito além da história, muito, né? A forma como a história é contada, a relação que o leitor estabelece com o livro, eu acho isso chave, porque o Grande Sertão não é um livro para se entender palavra por palavra, né? O Grande Sertão, você tem que pegar um pouco a sonoridade, um pouco o ritmo. Ele tem muitas outras variáveis, né? Além das palavras que estão ali, né? A Márcia tem um caso que tem a ver com isso. Parece que uma vez você estava fazendo uma palestra, acho que foi até numa associação de classe. E você contou o final da história. E alguém falou assim, mas espera aí, agora não tem mais graça ler o livro. Nossa, ficou brava a moça. E aí? Eu estava fazendo uma palestra no Minas Tênis Clube. E achei, estava cheio, eu achei que eram favas contadas, né? Porque todo mundo conhecia Diodoria, Donzela Guerreira, são favas contadas. Claro. Até porque isso não é o que importa, como a questão da traição em Capitu, é o que menos importa, né? Mas a moça ficou bravíssima comigo, sabe? Você não podia ter feito isso, né? Falei, olha, me desculpe, mas assim, eu quero te mostrar que talvez isso seja o que menos importa. Porque, por exemplo, quando à época, né, nós tínhamos aqui o PREPS e os cursos de especialização que se davam nas férias, e a gente recebia pessoas do Oiapoque ao Chuí, né, naquele momento, e havia muitas pessoas que vinham do Nordeste e do Norte e que não tinham lido Grande Sertão, porque a recepção assim calorosa do Grande Sertão, em termos de quantidade, digamos assim, ela vem a partir dos anos 90. Ela não é anterior a isso. É? Mas mesmo com aquele trabalho do Antônio Cândido, quando ele se redime da primeira crítica, que foi negativa e tal. Mesmo, viu? Porque assim, o Cândido como o Manuel Proença, eles foram aqueles que primeiro receberam, assim, tem até um caso, né, que eu acho que nós estamos num café, então eu acho que... É lugar de contar casos. Né, o ambiente intimista nos permite isso, né? Mas dizem, né, as pessoas que têm intimidade com o professor Antônio Cândido, que ele recebeu, né, o Grande Sertão, ele foi para Poços de Caldas, né, passar as férias com Dona Gilda e começou a ler o Grande Sertão lá, né, e aí ela bateu no escritório para entregar um café, né, e ele estava vivamente emocionado e disse para ela, né, aqui, né, há o maior escritor de literatura brasileira. Né? Assim, ele estava vivamente emocionado com a leitura, né? E ele vai nos confessar depois, né, que na verdade assim ele custou também romper aquelas primeiras páginas quando ele cai, né, nas águas do Grande Sertão. Né? É muito impactante, sobretudo porque é aquela questão que o Arrigoti fala que é tudo muito misturado. Tudo muito misturado. Né? Sabe que nesse ponto eu acho que o Grande Sertão tem uma coisa interessante. Essas primeiras páginas, que são muito difíceis, muito árduas. São as melhores páginas do Grande Sertão, claro, são as misturadas. Mas aí é que vem. Eu acho que ali depende muito da pessoa conseguir se colocar. Da pessoa conseguir se abrir. Ela consegue projetar alguma paixão ali na história e aí ela rompe. Porque se não se projetar, é como que aceitar mesmo um convite, né? Se não se projetar no Riobaldo, naquela confusão mesmo que ele começa, né? Aquelas idas e vindas do começo da história, eu acho que é difícil romper mesmo, né? Porque não tem aquele chamariz que muitas vezes romance tem, né? Não tem o fio romanesco, né? Porque fica todo mundo louco pela história de amor, né? Porque o diabo, né? Ele não mobiliza tantas pessoas quanto o amor. É essa a verdade, né? Então as pessoas ficam loucas por um fio, né? E esse fio não vem, né? Não vem, né? Parecendo mesmo o diabo que não aparece no pacto, né? É uma coisa assim, estranha. E ao mesmo tempo, a cada vez... Você imagina, ontem à noite eu lecionava aqui, né? E uma coisa interessante que eu acho, José Alfredo, Marcelo, é o seguinte, quer dizer, hoje a escola cumpre o dever dela de leitura, de orientação de leitura, na medida em que, por exemplo,
quando a gente acena para o aluno que haverá esse momento e que esse momento tem, né, assim, a sua beleza, ele tem a sua função dentro da narrativa, quer dizer, é mais fácil atravessar esse momento e chegar, né, no encontro do de Janeiro com São Francisco, né? Mas olha para você ver, coisa interessante. Ontem nós discutíamos o julgamento. Do Zé Bebelo. Zé Bebelo, né? Que é central aqui para a questão do direito e literatura, né? Discutíamos, porque nós fazemos uma avaliação do romance dividido em 4 partes. Avaliação mesmo de comprovação de leitura, né? Nós, do curso de letra, achamos que uma pessoa não pode formar-se em letras sem ter lido das obras. Né? E o Grande Sertão é fulcro nisso, claro. Né? E depois ele vai ser um ponto importantíssimo de diálogo, inclusive, com as literaturas africanas, né? Porque há, assim, formalmente uma visão da literatura rosiana nos grandes autores africanos. Mia Couto, né? por exemplo. Mia Couto, é Luandino, né? Que é João Vence e Seus Amores, que começa usando a mesma técnica do Grande Sertão. Então, assim, uma aluna expôs brilhantemente os 2 partidos do sertão, com base em Luiz Roncari, etc, etc. E aí eu me perguntei, e aí eu pergunto para vocês, onde estava Medeiro Vaz no julgamento? Não estava. Pois é. E ele será o chefe. Os grandes chefes não se manifestam? Onde estava Medeiro Vaz? É interessante você pensar isso, quer dizer, o Joca Ramiro começa a chamar. Você imagina, quer dizer, eu nunca tinha atentado para isso com inúmeras leituras. Mas você sabe que Mas eu acho que esse caso eu até tenho uma leitura um pouco diferente do Zé Alfredo. Eu acho que a grande questão ali do direito é que há uma tentativa do Zé Bebelo de instaurar a ordem pela lei ou pela corruptela da lei, mas pela violência, pela bala, né? E essa ordem não se instaura com a bala. Ela se instaura com o discurso do Riobaldo. Então, eu acho que tem uma questão ali que tem muito a ver com direito, se é a força ou o discurso que é capaz de instituir a ordem, a palavra. Mas aí eu acho que você está confiando muito no discurso do Riobaldo. Porque o Riobaldo, ele tinha uma ligação muito pessoal, e aí eu acho que vem o problema da dificuldade em instituir o espaço público, né? O espaço do direito, como que é o que o Riobaldo tenta fazer no julgamento. Não, aí é que está o problema. Não. O Riobaldo ele era amigo do Zé Bebelo. Ele tinha uma gratidão, pessoais, porque né? Quando ele foge, né, da fazenda do padrinho, pai dele, né, ele vai acompanhar o bando, ele aprende as agunçagens com o Zé Bebelo. E ele admirava, quando ele estava na fazenda do pai padrinho, exatamente o bando do Zé Bebelo, que às vezes parava lá, tinha pouso e etc. Então ele sai, ele é professor do Zé Bebelo, né? Ele ensina letras, escreve cartas para o Zé Bebelo, né? E quando vem o julgamento, ele já estava no bando do Joca Ramiro, e quando ele exige julgamento, para mim ele exige por motivos privados. Mas não é questão de instaurar a ordem pública. Mas ele instaura um Perfeito, tribunal. Mas é que está o pacto entre chefes. Que tem muito a ver com a Orestia. Esse tribunal ele é instaurado, sem dúvida, mas esse tribunal ele é instaurado em virtude da relação privada dele com Zé Bebelo. É em virtude da relação dele com Zé Bebelo. E não porque ele pretendesse instaurar uma nova ordem no sertão. E nesse ponto eu acho que o Medeiro Vaz é central. Porque o Medeiro Vaz, aí tem várias questões. Primeiro, quando ele abandona a fazenda dele. Saía por ideais coletivos. Exatamente. Né? Ele, de todos, era o mais... Mais altruísta. Não, ele dizia, né? O mais supro, né? Ele ia levar justiça ao sertão. Né? Ele acaba com todas as coisas que o ligam a uma posse, a uma gênese, né? E ele é o cavaleiro que sai por ideais coletivos. Republicano. Enquanto
Joca Ramiro sai por interesses particulares, vai por seus amigos particulares, né, Joca Ramiro. Então, que é uma tensão muito grande aí no nascimento da República. Você sabe que essa ausência, né, do Medeiro Vaz, eu ontem, assim, eu tô dizendo assim, quer dizer, é inesgotável. Porque você lê, e aí é bacana, assim, do ponto de vista que você tá com os alunos que estão acabando de ler e diz assim, ué, Márcia, mas cadê o Medeiro Vaz? Pois é, agora ao mesmo tempo... É engraçado como é que alunos, às vezes, percebem coisas que a gente leu 30 vezes a obra e nunca percebeu. Ontem o outro aluno disse, mas Márcia, é tão interessante porque o Riobaldo, ele começa a rasgar o que ele tinha notado no acampo do Zé Bebelo. Quer dizer, todas as estratégias, né, porque a organização do Zé Bebelo, né, ele era o mais inteligente, né? Se o senhor não conheceu esse homem, o senhor está perdendo, né? Então, e eu não me lembro disso. Quer dizer, você imagina, quer dizer, como que a leitura, né, é de fato uma ação intersubjetiva. Uma coisa para mim intrigante, porque eu sempre achei o Medeiro Vaz o ideal, né, de justiça, levar a justiça ao sertão e realmente aquela pessoa que é capaz de se despojar, né, do seu passado em nome desse ideal. E essa ausência dele no julgamento realmente é uma novidade. Mas é interessante, quer dizer, então aquilo era a revelia dele também, né? A revelia de um homem que tinha ideais coletivos, de um homem épico. Agora, o Medeiro Vaz, ele fracassa na travessia do Liso do Sussuarão. E o Riobaldo, com a ambiguidade dele, a travessia do Liso é facílima. Quando ele se torna, né, o grande chefe Urutu Branco, isso é intrigante para mim. Mas já pactado. Já pactado. Já com demônio. Já pactado. E por outro lado... Não sei. Valeu o pacto? Bom, o demo não existe, né? Existe um homem humano. Tá no meio do redemoinho também. Eu acho que a decisão do Riobaldo, acho que na verdade é o seguinte, do seu ponto de vista, ele decide se tornar chefe. Ele tenta conhecer-se. Pegar no fundo de si mesmo alguma coisa, e aí eu acho que a psicanálise ajuda muito, né? Porque ele tem toda uma cena primitiva que ele lembra, o pacto, né? É uma ideia psicanalítica, tem a ver, por exemplo, com totem e tabu. Ele tenta, quer dizer, ele nasce de novo, ele desnasce para renascer, né? Era um rio, né? Lembrava um rio que entrava à casa do meu pai. Né? Então, você tem uma cena aí, né? E aí ele sente frio, né? Ele nasce de novo, quer dizer, ele mergulha no mais inseguro de si para captar todas as forças e sair com a segurança que ele precisava para tomar a chefia do Zé Bebelo e ser o chefe que Medeiro Vaz queria desde antes, né? Porque ele foi assinalado por Medeiro Vaz à morte. Então, quer dizer, nesse sentido, né, ele nasce, mas nasce como um ser de reflexão, né? Porque as ações são pífias depois do pacto. As ações são pífias. Inclusive na morte de Diadorim, né? Que é como se ele tivesse adquirido ali um superego, né? Esse pacto cria nele um superego. O Hermógenes acaba tolhendo criancinha mijona, as que pulsões. Eu usava como se fosse formiguinha. Né? Porque toda aquela insegurança da bastardia é um peso enorme. Né? E depois do pacto, ele assume a paternidade. Né? É quando ele então vai dizer, eu sou filho... Desculpa interromper. Eu sei que o assunto está caminhando aí. Vocês gostariam de acompanhar um café? Um café do sul de Minas, que acompanha muito bem, é um pouco mais cítrico, já levemente bem calibrado, com baixa acidez. Vamos degustar? 3 expressos? Obrigado. Maravilha. Obrigada. Porque ele, depois do pacto, já como grande chefe Urutu Branco, ele se encontra com um fazendeiro, né? E vai dizer para ele, o senhor deve ter conhecido meu pai, Celorico Mendes. É quando ele assume, né, que o Celorico era pai. Né? E aí, enfim, é exatamente esse momento. E as ações, como chefe, são ações e ele chega querendo homenagens, né? Querendo homenagens. Ele quer homenagens, né? Ele fica completamente... Agora, é muito interessante, porque do ponto de vista assim, da literatura... É a vaidade, né? Na verdade, é tudo uma estratégia para e biblicamente, né? Quando o demônio tenta Cristo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Né? Então, a questão da vaidade que você está chamando aqui... As outras duas tentações aparecem também? Não.
Quer dizer, ele custa chegar nas veredas, né? Ele custa chegar, né? Ele tem momentos. E essas veredas também são ambíguas, porque elas são tortas, altas e mortas, né? Os nomes também variam, né? E tem também uma coisa interessante, que se a gente vê, por exemplo, no diálogo com o Fausto, né? Tanto do Thomas Mann quanto do Goethe, e aí a gente vê, por exemplo, aquela troca pela grande obra, a troca pela obra-prima, ele pode ter descido o narrador do romance, exatamente. Né? Ele pode ter descido o narrador do romance, que no fim ele te entrega como objeto livro. Exatamente, né? é uma interpretação. Porque há uma encenação, né, desse processo de escrita. Porque ele vira e mexe, ele está falando desse processo de escrita. O tempo todo, sobre a própria narração. Essa coisa que você diz, por exemplo, das palavras, né? Da técnica retórica que o Riobaldo tem no pacto, né? Porque ele só não queria olhar para o Hermógenes. Então ele fixa um pardo, um qualquer, ele diz. Quer dizer, uma técnica retórica. Que você, para argumentar, você fixa alguém da plateia e argumenta. Né? Então, ele vai se distinguir por ser um jagunço letrado. E, no caso, retórico. Lá na Fazenda dos Tucanos, quando o Zé Bebelo vai ser de novo julgado pelo Riobaldo, embora não seja um julgamento encenado, né? Quando o Riobaldo decide, se eu perceber que ele trai, eu mato, passo fogo nele. Né? Vai fazer o pacto e toma chefia. Né? Lá, então, ele já começa a distinguir-se pelo homem da escrita, porque ele tem que escrever os bilhetes. E ele pega, né, e escreve traição, né? Aquilo que por minhas costas escorreu. Né? E depois ele desmancha. E aí você vê traição, tradução, tradição, porque aí ele vai brincar com as palavras, ele, Guimarães Rosa, né, em termos de étimo. Né? Então, tem muitas coisas que vão misturar uma questão ficcional com uma questão metalinguística ou metaliterária, então eu acho que... Obrigado, Rui. Esse café, a sugestão do barista, não adoçar. Você dá uma primeira, degusta primeiro e depois, se você quiser açúcar, eu trago. Não, eu agradeço. Que café é esse mesmo, Rui? Eu só quero com afeto e sem açúcar. É um blend de Carmo de Minas, do sul de Minas. Foi torrado tem 7 dias especialmente para esse momento. Que bom. Nossa. Ele está bem fresquinho, naturalmente doce. Que bom. Espero que esteja bom mesmo. Obrigado. Uma delícia. Nós vamos degustar praticamente juntos. Que joia. Será que a gente faz tintim com café? Faz? Faz. Faz? Com o café se faz tudo, praticamente. A literatura e o direito. Ou o direito à literatura. Olha, a renda. Vocês destruíram a renda. Ela permanece na chave, né, logo depois. Agora, a questão do julgamento, quer dizer, eu acho que a gente foi meio rápido na questão do julgamento. Quer dizer, não, eu acho que ela vai dar sempre matéria para nós continuarmos. Né? Eu acho que tem essa questão da ausência do Medeiro Vaz. Mas, por outro lado, a leitura do pacto entre chefes é no sentido de que, quando o Riobaldo pede julgamento para o Zé Bebelo, e o Joca Ramiro, né, reconhece o direito dele ao julgamento, né? E aí o Joca Ramiro, inclusive, joga o banquinho pro lado para sentar, né, para ficar no mesmo nível. Não diferir. O Zé Bebelo é o primeiro a fazer isso. O Zé Bebelo é que não se diferencia dos jagunços, né? Sentando no chão, aí o Zé Bebelo, o Joca Ramiro vai fazer a mesma coisa. Agora, aquele julgamento, né, só aconteceu porque era a morte ou não, a vingança em relação a um chefe, né? E aí você estava falando das Orestes, quer dizer, eu acho que é essa a questão. A regra do sertão é a vingança, não é o direito. Né? Para o Zé Bebelo, o pedido do Riobaldo é atendido porque era um chefe, né? Esse chefe mereceu o julgamento e aí houve o tribunal se instaurou, mas não é o tribunal mas não é sertão. Exatamente isso que é o pano de fundo político do livro. O fim da jagunçagem, a instauração da república e, portanto, o afastamento daqueles modos de organização típicos do Império. Mas é isso que é superficial, que não acontece de fato, porque o que vai acontecer com a própria chefia do Riobaldo é que a relação do Riobaldo com os jagunços vai ser a mesma. Ele vai manter as mesmas relações. E isso, Só que vai ser mal sucedido. Mais ou menos, porque... Não é mal sucedido? Em termos. O Riobaldo eu como acho chefe. Que em termos, porque coincide com a chefia dele, com
não com a chefia, mas com a ambição dele pela chefia, coincide com o distanciamento dele em relação a Diadorim. Porque eu me pergunto ele começa a se afastar. Será que o fracasso dele como chefe não significa que é o modelo que agora não serve mais? Eu não acho que ele quis instaurar a ordem no sertão como Medeiro Vaz queria. Não, mas ele instaura exatamente. O Riobaldo ele instaura depois ele usou a ideia do julgamento a favor de um amigo dele, né, ou de alguém que ele prezava, mas não era instaurar uma ordem que fosse universal, que fosse abstrata, genérica. Não, a ideia não era essa. Era o julgamento na medida em que ele podia ajudar o Zé Bebelo. E ponto final. Não é uma ordem a ser instaurada para todo mundo, né? Como o Medeiro Vaz queria. Então, nesse sentido, o julgamento, o direito substitui a vingança quando é a favor do chefe. Mas se não é a favor do chefe, a vingança é a regra no sertão. E não foi assim na República? Por exemplo, para os amigos, os benefícios da lei, e para os inimigos, as penas da lei. Aí nós estamos falando do Guimarães, mas eu vou voltar ao Machado de Assis, porque a gente, antes de começar, a gente estava falando um pouco do Esaú Jacó. Tem um capítulo do Esaú Jacó que se chama A Tabuleta. Né? E a tabuleta é um confeiteiro chamado Custódio, né? Custódio, que tinha mandado fazer uma tabuleta nova para a confeitaria dele, caríssima tabuleta, ele estava preocupadíssimo com o tanto que ele estava gastando com a tabuleta. Na qual estava inscrito? Confeitaria do Império. Do Império. E aí vem a República, aí ele vai procurar o conselheiro Aires, né, para dizer, mas eu gastei muito dinheiro, né, para confeccionar a tabuleta, confeitaria do Império. E aí o Aires diz a ele, então, manda substituir Império por República. Ele falou, mas e se por acaso o Império voltar daqui a 2 meses? Né? O que eu faço? Né? Aí o Aires sugere a ele, coloca então Confeitaria do Custódio. E o Custódio é quem paga, na verdade, o preço da República. Há uma história, quem fala isso é o Zé Murilo Carvalho, de que na comemoração, quando houve a proclamação da República, foram comemorar num bar no Rio de Janeiro. E o dono desse bar, ninguém pagou a conta, né? Então, a ideia é de que o preço, na verdade, da disputa entre a República quem pagou foi alguém que não tinha nada a ver com a política. Esse tom é o tom do julgamento. É o tom do Era julgamento. o mundo à revelia. Né? E isso foi alguma coisa estúrdia que aconteceu no seio do sertão. Não houve julgamento nada, aquilo era infinta. Infinta. Era uma encenação. Encenação. Né? Então você tem um tom que é interessante a gente conversar, né? que na verdade é isso, quer dizer, é uma coisa para inglês ver. Né? Então, houve ou não houve? E ninguém acreditava, nem o próprio Riobaldo. Acreditava? Não acreditava. Eu acho que naquele momento o Riobaldo já era outro. O Riobaldo ele já tinha se afastado. Eu acho que a relação dele com o Diadorim é um tom importante, hein? Porque ele já está distante. E Diadorim já está estranhando aquele Riobaldo que buscava a chefia. Agora, ele aparece muito para Diadorim, né? O Diadorim fica fascinado com a verve dele. Ah, claro. Sem dúvida. Né? Então, ele aparece, quer dizer, imagina, ele não aparecia nunca. Mas o Diadorim, que Diadorim era Diadorim, né? Com as roupas sujigola, todo arrumadinho, etc. Outra classe, não é? Comprava queijo, requeijão, com dinheiro próprio, etc, etc. Alugava a canoa, né? De repente, né, ele aparece para Diadorim. É no julgamento que ele aparece, né? Diadorim fica fascinado, né? Com a verve dele ali. Márcia, qual que você acha que é a passagem mais bonita do livro? Eu sou apaixonada pela Guararapacã, do Guaicuí, do Nunca Mais. Que é um lugar mítico, mas assim, extremamente mítico. Né? Você considera, inclusive, uma chave de leitura... Considero. E fico feliz. Insondável, né? Eu considero... Você estava no IEB, dos 50 anos? Estava. Você viu a palestra do Cândido? Vi. Então, você lembra, né? Quando ele acabou, ele levantou-se, ele e o Mindre. Aí ele tornou a sentar e disse... Olha, eu acho que posso fazer uma confissão que o Rosa me contou. Uma das chaves de leitura está na Guararapacã do Guaicuí. Fiquei feliz demais, porque intuição, eu tinha essa intuição mesmo, aquela coisa de intuição de leitor. Desde a primeira vez que li, por um motivo simples, porque a desordem era total. E de repente ele fala, ali meus destinos foram fechados. Ponto. Primeiro,
Fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo amor, mal encoberto de amizade. Primeiro, você vai procurar o segundo, é óbvio. Se você está lendo, se alguém enumera, só que o segundo não aparece. Ele aparece 2 páginas e meia depois, e segundo, passamos naquele tempo 2 meses. E logo depois... Mas é escrito de uma forma ambígua. Ambígua, você não pode não é fácil perceber. Se é o segundo ordinal, se é o segundo logo conformidade. Após, né? E é o segundo conformidade, porque a lei virá a partir daí. Né? Era o princípio de uma lei nova. A morte de Joca Ramiro instaura o princípio de uma lei nova. Então não pode ser a vingança. Porque a vingança é a lei antiga. Ou a lei nova é de Diadorim. Essa lei nova virá, né, como guerra de vingança, mas virá o mundo todo, né, com suas representações tão diferentes, né? Porque os diversos níveis de representação histórica estão lá, né? Você tem o Sucruiú, a peste, os catrumanos, gente vivendo lá nos primórdios da civilização e da dignidade humana, e gente abastada, seu Ornelas, né? Seu Abão. Quer dizer, isso aí é uma questão do mundo misturado mesmo, né? Que começa a figurar para ele como uma realidade que ele reflete sobre ela. Essa é a grande questão, né, também. Qual que é a passagem que você mais gosta? Do julgamento. Eu acho o julgamento extraordinário, né? O julgamento eu acho muito especial por essa representação. O julgamento, ele tem uma dimensão teatral, né? Quer dizer, é fortemente teatral. E é uma farsa, né? Exatamente. Né? Uma farsa. Eu acho uma passagem sensacional. É bacana isso, essa coisa. Quem tem uma leitura assim de cunho sociopolítico, histórico, né? Vê exatamente o que eu vejo na Guararapacã. Por exemplo, né? Ela, o Roncari, né? Porque ao invés de ele ver o meio da obra, né? Ele pensa num trapézio, né? Onde está de um lado o julgamento e os tucanos do outro lado, que também é um momento de julgamento. Sim. E aqui, a Guararapacã no meio, é que ele não dá nenhuma importância. O Villibole também é central o julgamento. O Villibole também. Agora, são leitores. Agora, o Grande Sertão, isso aqui é especial, né? Fala, né? Tem tudo para quem ele sabe ler. Eu me lembro que tem tudo para quem ele sabe ler. O Ítalo Calvino, no Porque Ler os Clássicos, fala que um clássico é um talismã. Ele é capaz de conter todo mundo representado nele. Exatamente. Parece aquele... O olho do aracnídeo, né? O olho da aranha, que conforme você vê é um caleidoscópio, né? Você vê várias facetas, umas ficam mais na sombra, umas mais realçadas, mas nunca deixam de existir essas outras facetas. Agora, eu não sei se você sabe, Márcia, que o Zé Alfredo é cineasta também. Sei. E está envolvido há algum tempo já num projeto de filmar. É bacana, viu? Filmar, eu falo para todo mundo que eu tenho um amigo cineasta, senão vai me contradizer. Cineasta. Tá envolvido, como é que tá o projeto? Uai, tá bem. Na verdade, eu procurei identificar o envolvimento pessoal com o Grande Sertão Veredas, porque eu sempre achei isso muito curioso. O Grande Sertão Veredas não é apenas um livro que as pessoas leem, gostam, não. As pessoas se envolvem na vida pessoal, é curiosíssimo isso. Então começam a buscar lugares, né? Então há pessoas que procuram o mapa do Grande Sertão, né? E ficam tentando identificar, fazem viagens pelo interior de Minas. Agora, o itinerário, alguns lugares existem e outros não se sabe muito bem se existem, se não existem. O Guimarães Rosa, ele escreveu muito do que está no Grande Sertão a partir de livros de geografia, né? A partir da leitura e não da visita aos lugares. Ele viajou pouco para o espaço geográfico que ele utiliza, ele viajou muito pouco, ele não conheceu todo esse espaço geográfico com o detalhamento que muitas vezes tem nos livros. Então, muito ele leu e colocou, né? Então, daí algumas pessoas se envolverem, procurarem esses lugares. Então, na verdade, a ideia do filme é acompanhar... É como a busca do Graal, né? Exatamente. É acompanhar esse envolvimento pessoal, né? Das pessoas com o livro, né? E uma procura, por outro lado, dos remanescentes dos personagens. Vaqueiros, né? Jagunço eu ainda não consegui encontrar. Você conheceu o Manuelzão? O Manuelzão? O Manuelzão eu conheci, mas muito antes do projeto desse filme, né?
Então eu não tenho nenhuma imagem com o Manuelzão. Mas tem alguns vaqueiros no noroeste de Minas que ainda lembram muito, usam muito a expressão os gerais, né? Quer dizer, falam os gerais é isso daí. Tem os geralistas, né? Aponta o horizonte, assim, como uma referência para os gerais. Então são algumas características que tem lá nos personagens do Grande Sertão, que estão em personagens, alguns vivos aí, né? Jagunço é um pouco difícil achar, mas eu vou achar. É interessante que, acho que foi o Dr. Savassi, ele contou, eu tenho quase certeza de que foi ele, que, por exemplo, o Chapadão do Urucuí. O Guimarães Rosa não conhecia o Chapadão do Urucuí, né? Ele tinha programado com amigos de ir ao Chapadão do Urucuí, ele queria muito conhecer o Chapadão do Urucuí, que ele faz referência. Com o Mário Palmério, inclusive. Né? A combinação para ir era com o Mário Palmério. Era com o Mário Palmério, inclusive, né? E aí, é interessante, porque assim, quando eu fichava, né, as situações, os textos para poder analisar, eu achava vago o Chapadão, né? O Chapadão do Urucuí, onde tanto boi berra. Ele não dava, você não tinha precisão como do tem Chapadão, outros, como você tem em outros locais, né? escritos. E quando eu soube, eu falei, gente, é incrível, né? Como que deixa, né, transparecer alguma coisa da vaguidão, que é né, a coisa do imaginário e não do referencial marcado, né? Que ele também embaralha, certamente, né? Então, acho que tem essa questão. É a margem esquerda do São Francisco, né? E o Mário Palmério, que assumiu a cadeira do Guimarães Rosa, né, na academia. No discurso de posse é que o Mário Palmério faz referência a essa combinação, né? De visitar essa região do Vale do Rio Urucuia. Eu soube pelo Dr. Savassi, que sabe muitas coisas, né? Inclusive por conterraneidade, digamos assim, né? Essa questão Mas é muito interessante porque, por exemplo, aqui mesmo, né? Foi cenário de uma discussão boa, de uma briga boa aqui num dos seminários internacionais, aqui na PUC, porque há determinadas leituras que querem a precisão geográfica dos lugares, né? Quando, na verdade, eles estão embaralhados, né? Então, quando a geografia lê o Grande Sertão, ela quer uma precisão... Propositalmente embaralhados. Né? Que é essa questão. Que é aquela questão de nunca mais encontrar o túmulo de Diadorim. E por outro lado, por exemplo, no próprio Grande Sertão ele fala, né? Vá alguma coisa o senhor ainda encontra, né? O sertão, imagina hoje, né? Hoje o sertão desapareceu, né? E é muito curioso porque eu fui à Chapada Gaúcha, no Noroeste, onde tem o Parque Grande Sertão Veredas, né? Agora em julho último. E a sensação mais forte é de que o sertão é um sertão criado. O sertão do Grande Sertão é um sertão criado. Não é um sertão geográfico, né? Não sei se é porque esse sertão desapareceu hoje a plantação de soja, ou se porque, de fato, né, é uma coisa que ele criou mesmo, né? O sertão é um sertão criado. Não é? Eu fico pensando assim, que, na verdade, ele mitiga, né, uma coisa muito descrita, a sua exaustão em termos físicos, com uma coisa fantasiada. Você está falando do parque? Eu tive uma aluna, né? Ela trouxe para mim uma vez no PREPS uns retratos de uma vegetação do parque. Ela tinha ido com o marido visitar o Parque Grande Sertão e a gente tinha lido um dos contos dele, que é, não sei se As Margens da Alegria ou Simos. De qualquer maneira, é um dos contos que se passa na capital grande cidade, né? O início ou do fim do Primeiras Histórias. Então lá descreve a arnica, né? A arnica com seu velame parecendo castiçal. Ela trouxe um retrato da arnica. Eu fiquei assim, boquiaberta, Marcelo, porque assim, são castiçais mesmo, né? Então, assim, esse detalhe, né, assim, da linguagem, né, quer dizer, a busca mesmo, aquilo que ele diz, né? Eu quero buscar aquela palavra, eu quero buscar... Agora, será que se ele não tivesse descrito assim, você teria visto o castiçal na arnica? Não. O castiçal estava na arnica ou estava em Guimarães? É a palavra e o seu contrário. É o nascedouro da palavra. Toda palavra é metafórica, porque você tem que fazer analogia com alguma realidade que já existe, né? Se você pensar, toda linguagem é uma grande metáfora. Você estava falando das primeiras histórias. É o livro espelhado, né? É o livro espelhado. Como é que é essa questão de espelhamento no livro, Márcia? Bom,
A questão do meio da obra, né, no Guimarães Rosa, já mereceu, assim, a questão do meio. Engraçado aliás, isso, ele tem várias referências à metade, ao meio, né? Eu tenho, assim, umas 10 fichas, assim, coalhadas de referência a meio e metade. No corpo de baile, o centro da obra. Tem a meio, questão também calculado. lá, aquela questão do Morro da Garça, né, como centro. Você conhece o Morro da Garça? Conheço. Você conhece o Morro da Garça? Conheço. Então, assim, não, lá é assim, um templo, né? Assim como nós temos lá o peregrinações. O dia do James Joyce, nós tínhamos que ter o Bloomsday. nosso dia. A peregrinação, né? Morro da Garça. É impressionante, né? A coisa fica, assim, até de uma ordem meio mística, né? Toma um outro rumo, né? Então, essa questão do meio é fulcral. Você sabe que também na geologia